Não consegui cumprir minhas metas. E agora? Eu sei que o ano está quase chegando ao fim e geralmente é nessa época, nessa última semana do ano, que a gente começa a fazer aquele balancete, né? Observar aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente não conseguiu, ou pelo menos pensar mais sobre isso. Porque, claro, tem coisas que a gente já tem clareza que a gente não conseguiu realizar. Mas essa época acaba pesando mais essa sensação de que a gente conseguiu ou não conseguiu, se eu fui boa ou se eu não fui boa o suficiente. Principalmente, né, gente, nesse momento que a gente vive com as redes sociais, que as metas das pessoas, as conquistas, não são mais só delas, mas se torna uma coisa pública. Então, cumprir meta não é mais sobre você conseguir realizar suas coisas e se tornar uma pessoa melhor para você, mas também é uma questão de pertencimento. A gente vê aquelas trends, por exemplo, no Instagram, que tem ali a listinha de coisas que você fez no ano e você marca. Então, você também quer participar, você também quer pertencer. E aí, quando você percebe que você não tem tanta coisa assim para colocar naquela listinha, você acaba se frustrando não só por não ter conseguido, mas por não pertencer ao grupo daquelas pessoas que conseguiram, né? A não poder participar, às vezes por vergonha, enfim. Então, assim, essa época do ano é claro que a gente acaba lidando com isso, só que a forma como que você lida com o que está acontecendo agora é que vai te ajudar a conseguir fazer de 2026 um ano completamente diferente. E é justamente isso que eu vim falar aqui pra você hoje, tá? A primeira dica que eu quero te dar aqui, tá? Eu vou te dar 5 dicas, mas a primeira que eu quero te dar aqui vai fazer toda a diferença. Não leva pro pessoal a questão de você não ter conseguido realizar as suas metas. Como assim, Aline? Não é sinal de fracasso, não é sinal de incapacidade, tá? É uma questão de aprendizado. Quando a gente muda o olhar e troca a questão de levar para o pessoal de identidade, eu não sou boa, eu não presto, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, e troca para um aprendizado, toda a nossa realidade muda. Por quê? Quando eu me identifico como alguém assim, a gente entra no que chama de síndrome de Gabriela. Né? Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Então você entra naquele lugar de que não tem que eu faça para mudar. Agora, quando eu olho para essa situação e penso, é algo que eu talvez precise aprender, algo diferente para fazer aqui, como um aprendizado, o que acontece, gente? Eu tenho muito mais capacidade de melhorar, afinal de contas, você quer que o ano que vem seja diferente, né? Então, se você se coloca nesse lugar de fracasso, aí você acaba levando para o pessoal, identificando que você é assim, tá? Então, primeiro de tudo, não se coloque nessa caixa de que é incapacidade, nada disso. E aí eu tenho um ponto importante. Eu sei que quando a gente fala de se tratar com gentileza e generosidade, né? Parece que a gente tá passando a mão na nossa cabeça, mas não é. Cientificamente falando, toda vez que a gente se cobra, se autocritica, o nosso corpo, ele é envolvido por hormônios, por neurotransmissores que vão gerar um estresse no nosso corpo. E você sabe que estresse, o que acontece quando o seu corpo está estressado? Você não consegue pensar com clareza, você não toma boas decisões. O que acontece? Te leva para erros e falhas novamente. Toda vez que você expõe o seu corpo a uma grande quantidade de estresse, principalmente com a autocrítica, já que não precisa de ninguém fora para falar algo para você, porque você leva a sua cabeça para todo canto, o que acontece é que você inunda o seu corpo com estresse, seu corpo entende que está sendo ameaçado e por conta disso ele não consegue executar as coisas que ele poderia fazer com clareza. Agora, quando você se acolhe e fala, tá tudo bem, eu posso aprender, por mais que pareça que seja algo assim, né? Eu tô passando a mão na minha cabeça, as pessoas falam que eu tenho que me cobrar mais. O que acontece é que você libera no seu corpo serotonina, você se acolhe. E aí, quando você se acolhe, o que acontece? Você já deve ter ouvido falar, talvez, né? Mas existe um estudo muito famoso que fala que crianças, né, que tiveram uma estrutura saudável quando pequenininhas, na primeira infância, elas tendem a ter mais sucesso na vida. Por quê? Elas receberam amor, apoio, segurança. E essa circulação de hormônios como esse, de neurotransmissores no seu corpo, de serotonina, te dá segurança, capacidade para tomar melhores decisões e por isso ter sucesso. Você entendeu? Você não precisa ter tido uma infância diferente da que você teve, já que de repente você não teve uma infância onde você teve esse amor, esse apoio, essa segurança, mas você pode se dar hoje. A gente não pode mudar o que aconteceu no passado, mas a gente pode mudar o que a gente faz no agora. Então, à medida que você começa a se tratar com mais carinho e olha para isso como tá tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia, porque realmente você fez o melhor que você podia, com o conhecimento que você podia, com as emoções conflitantes que você está lidando, com as dificuldades que você teve ao longo do ano, afinal de contas deve ter acontecido N coisas aí. Então esse é o primeiro ponto e junto com isso aqui tem uma mensagem fundamental: não se compara, inclusive evita aquelas listinhas do Instagram.
Porque a gente às vezes pensa, mas eu tenho que me inspirar em fulano, só que às vezes não é o momento. Nem tudo que está sendo disponível ali, nem tudo é um momento para todo mundo. Se você é uma pessoa que vem de uma, como eu posso dizer, de uma jornada de não conseguir realizar as coisas que você deseja, de se sentir meio que fracassado, de não estar conseguindo, empurrar demais para tentar sair logo desse lugar atrapalha, porque você entra num ciclo maior ainda. Por quê? Você tenta se esforçar demais, e aí eu vou chegar no segundo ponto aqui. Você coloca coisas que você não consegue fazer e você vai confirmando a ideia de que você não é capaz, que você é um fracassado, que você nunca vai conseguir mesmo. Então, não se compara. Cada um tem a sua jornada. Tem pessoas que tiveram uma rede de apoio diferente, que tiveram uma base familiar diferente. Mas você está se comparando, sendo que vocês não saíram do mesmo lugar, sabe? Saíram de situações diferentes, então não se compara. Olha para a sua jornada, olha para o seu caminho. E mesmo que você não tenha evoluído tudo que você queria, para e olha com carinho para você, porque eu tenho certeza que você fez o melhor do que você pôde. Segunda dica, crie metas realistas. Geralmente, por conta da comparação, a gente tende a querer criar metas muito grandes. Para quê? Para que a gente saia logo desse lugar que a gente está, que possa, né, alcançar o mesmo nível das outras pessoas que a gente convive, que a gente possa pertencer ao nível das pessoas que também têm sucesso. Mas você já percebeu que tentar dar conta de um monte de coisas de uma vez acaba não sendo possível. Para a gente mudar um hábito, para a gente construir uma nova versão de nós mesmos, dá muito trabalho. Exige muito esforço mental, físico, de reorganização de rotina, uma adaptação grande. Então, o que acontece? Quando a gente tenta criar, muitas vezes, metas, né, para alcançar todas as áreas da vida, e geralmente, né, com a lei da atração, a gente tende a querer se forçar mais. As pessoas falam, você tem que fingir até que seja real, você tem que acreditar no seu potencial. A gente, às vezes, acaba explorando a nós mesmos, né? Colocando a gente uma exigência muito maior do que a gente dá conta. E a gente tende a colocar metas muito grandes. Eu quero essa área. Vamos começar aos poucos? Que tal colocar uma área da sua vida? Escolhe uma área, Aline, mas não vou mudar em um ano. Só que você vai mudar uma coisa muito importante em um ano. Se você escolher uma meta pequenininha, uma meta realista, alcançável dentro desse um ano, que não te desafia tanto, mas que você é capaz de realizar, o que vai acontecer? Vai mudar a identidade que você tem de você mesmo. Isso é fundamental. Porque o que está atrapalhando todo o processo é a identidade que você tem. Você tem a identidade de que você não é capaz, que você não dá conta. Então, quando você põe uma meta, por exemplo, grande, no começo vem aquela empolgação, eu vou conseguir. Depois, a identificação, a história que você já contou sobre você mesma começa. E aí você começa a ficar ansiosa demais, preocupada demais, porque você fica ali, né? Tá fazendo esse mês, já tá com medo do próximo. Será que eu vou dar conta? Porque é muito grande o desafio, tá? Então acaba surgindo também uma grande quantidade de ansiedade ali que acaba atrapalhando o processo. Não é aquela ansiedade boa, ao contrário, é uma ansiedade onde você sai do estado de flow. O flow é quando o desafio que você se coloca está dentro das suas habilidades. Quando você tem um desafio que está dentro das suas habilidades, mas te desafia um pouquinho porque é algo que você nunca fez, ele te empolga, você fica ansiosa para ver aquilo acontecer. Quando você faz um desafio que está muito fora das suas habilidades, ele te trava. E aí você entra no ciclo de novo de não conseguir dar conta. Então coloca uma meta simples de ser cumprida, algo que você vai conseguir e que, mais importante, vai mudar a consciência de você mesmo. Por exemplo, você é uma pessoa que nunca investiu na vida, sempre tentou e para, nunca consegue. Às vezes chega a um determinado valor, depois tem que gastar tudo de novo, por conta de todas as suas crenças e etc. Se você, por exemplo, colocar que por mês você vai colocar um valor que não é desafiador para você, mas qual vai ser o desafio? Você ter a constância de poder guardar dinheiro todo mês. Aí você está mudando a sua consciência e o seu cérebro aprende, entendeu? Ele começa a ver, opa, ela está conseguindo guardar dinheiro todo mês. Ah, ela é a pessoa que guarda dinheiro. Ele tira a conclusão. Tem uma partezinha do nosso cérebro que observa tudo que está acontecendo com a gente e vai mudando a história que a gente conta sobre a gente mesmo automaticamente. Então, ao invés de você forçar a barra, você simplesmente coloca uma meta capaz. Escolhe uma área e coloca uma meta capaz, porque vai ser uma mudança pequena que você fez, só que isso vai impactar toda a sua vida, porque mudou agora o seu senso de autocapacidade, de autoconfiança. Agora você confia em você mesmo para fazer isso. Então, muito mais importante do que mostrar para alguém, criar uma meta de, eu vou fazer tal coisa, todo mês eu vou fazer tal coisa, para mostrar mais para as pessoas, faça para cuidar mais de você, para cuidar de você a longo prazo, tá bom? Vamos lá para a terceira dica. A terceira dica é substituir a cobrança, a autocrítica, a autodepreciação por curiosidade.
Quando a gente se cobra muito, já falei pra você aqui o que acontece no nosso corpo, né? A gente se paralisa e aí ao invés da gente avançar, a gente acredita que é algo da nossa identidade. E aí quando você troca esse olhar de autocobrança, de autocrítica, de tipo, poxa, eu falhei de novo, né? Eu nunca consigo, por que eu não consigo fazer isso, esse tipo de coisa? Se você trocar esse você não conseguiu por curiosidade, você vai crescer, porque você vai usar aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você tá olhando como um aprendizado, como uma oportunidade de aprender, e não como uma falha de caráter, não como um fracasso. Então, como seria a curiosidade? Imagina que você está fazendo uma conta matemática. Aí, o que você faz quando você vai fazer uma conta, tem um problema matemático que alguém te entrega? Você começa a fazer e você fala, mas peraí, o que foi que eu fiz de errado aqui? Qual o ponto? Sabe quando aquelas questões, às vezes, que tem uma vírgula, né? Casa da vírgula, não sei o quê. Será que eu errei uma casa da vírgula? O que eu fiz aqui que pode ser feito diferente? Você olha sem levar para o lado pessoal. Você olha de uma forma mais imparcial. Não tão identificada. Entende? Quando você olha assim, você gera um afastamento, consegue ver com clareza, consegue tomar uma nova decisão e assim você consegue melhorar. Então, olha com esse afastamento, tá? Você vai olhar para isso como se fosse algo que aconteceu, mas né, na realidade. E você pode encontrar formas de fazer diferente. Então, usa a curiosidade ao invés da autocrítica. Por que eu não consegui colocar isso em prática? Onde foi que eu errei aqui na execução desse plano? O que eu posso fazer de diferente? Assim, você não vai se paralisar. Pelo contrário, você vai evoluir. Todos os grandes inventores, pessoas que têm grandes nomes da história, eles já falharam, gente. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes. Vários dos inventos que a gente vê hoje tiveram inúmeras falhas. Santos Dumont falhou inúmeras vezes antes de conseguir fazer um avião dar certo. Einstein, em teorias que ele precisava fazer, todo mundo já teve erro, sabe? Aquele inventor da lâmpada, por exemplo, ele falhou mais de 1000 vezes. E o que ele fazia? Ele falava simplesmente que ele só tinha descoberto uma forma que não funcionava. O que fez ele se tornar um grande inventor, conhecido na nossa época, sendo que ele nem viveu na nossa época, né? O que fez? A forma que ele lidava. Não era o fato dele ser perfeito e não cometer erro, mas a forma que ele encarava o erro. Ele só percebia que aquela era uma forma de fazer algo que deu errado. Um dia desse eu assisti um filme e era até engraçado que eles faziam a mesma coisa. É um filme engraçado de comédia e tal, eram uns senhorzinhos que estavam com um plano meio maquiavélico. E aí a primeira tentativa que eles fizeram era uma tentativa muito menor do que o plano deles, né? Despedida em Grande Estilo, o nome do filme. E aí era muito menor do que eles tinham planejado fazer. Só que, ao invés de olhar para aquilo como, nossa, eu não consegui dar conta nem disso, né? Falou, peraí, a gente vai precisar fazer tal coisa. Ele foi muito prático, ele não ficou olhando, realmente, eu não sou bom nisso. Não, a gente vai precisar contratar um profissional. No caso deles, a única coisa que ele pensou é isso. A gente não tem habilidade de fazer, mas tem quem saiba e eu consigo fazer com a ajuda de outra pessoa. Quem tinha esse mesmo pensamento? Henry Ford, que é o dono, né? Gente? Que foi o dono e criador da marca Ford, dos carros que você vê por aí. Ele não tinha ensinamento nenhum, ele não tinha escolaridade nenhuma, mas ele sabia que ele podia contratar pessoas que podiam fazer por ele. Então ele não pensou, eu sou um pobre coitado porque eu não tenho ensino, né? Eu posso contratar pessoas. E aí ele se tornava o chefe de pessoas que tinham mais conhecimento que ele. Por quê? Porque ele não levava pro pessoal. Não levava como uma inabilidade, como uma incapacidade, mas como uma oportunidade. Então, bora pra nossa quarta dica, né? Pra nossa quarta dica aqui, que é comemore, registre as pequenas vitórias. Eu sei que isso parece papo batido, mas não é, gente. Não é papo batido, sabe? Não é algo assim que, todo mundo fala disso. Mas entre todo mundo falar e você fazer, tem uma grande diferença. Você tem feito, né? Às vezes são coisas que a gente ouve muito, que a gente fala, todo mundo fala disso. Mas não é sobre as pessoas falarem. As pessoas falam porque tem uma razão. Eu parei de começar a falar, todo mundo fala disso, e comecei a perguntar. Peraí, perguntar não, falar, mas se todo mundo falando é porque funciona. Eu vou colocar em prática na minha vida, ao invés de ficar falando que todo mundo fala, né? Então, assim, registrar as pequenas vitórias é um passo fundamental na sua jornada. Porque isso vai fazer com que o seu cérebro vá contando uma nova história, mesmo que seja pequeno. Isso está muito relacionado à autocobrança. Quem se cobra muito tende a não identificar os pequenos avanços. É uma visão, na verdade, vinda de uma distorção cognitiva, do 8-80. Eu falo isso porque eu me analiso muito, sabe? E vou tentando melhorar as coisas em mim. Então, eu compartilho com você aqui o que eu coloco em prática na minha vida. Quem tem a visão 8-80 vai ver tudo assim, eu consegui fazer isso ou eu não consegui fazer isso.
Por exemplo, no meu trabalho, tem muitas coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho que são muito grandes, no sentido assim, exigem várias tarefas para eu conseguir chegar no resultado do que eu quero. E às vezes, gente, o que acontece? Eu fico frustrada, porque eu queria terminar tudo num dia. Às vezes eu já fiz isso, de terminar tudo num dia. Só que eu ficava quebrada por dias mesmo, entendeu? E o que acontecia? Por que eu fazia de terminar tudo num dia? Porque eu não conseguia ver avanço nas pequenas coisas. Por exemplo, se eu tinha um projeto muito grande, o fato de começar a idealizar ele e colocar ali os passos que eu tinha que fazer, conseguir definir temas, coisa do tal, eu achava que não tinha feito nada. Eu demorei uma manhã para conseguir fazer isso, mas eu achava que foi uma manhã perdida, porque eu só via resultado quando eu estava com o projeto concluído, entendeu? Então eu não conseguia ver ganho. Isso não deu certo, porque eu desperdicei uma manhã e eu não fiz nada. Aí eu só conseguia ver quando estava pronto, palpável, só que aquilo exigia um monte de fases, entendeu? E eu queria tentar colocar tudo em prática. E aí, é exatamente isso que eu estou te falando aqui, eu dei exemplo na minha vida para você entender. Porque às vezes as pessoas falam de comemorar as pequenas vitórias, mas não fica claro, né, para ver. É o que você quer fazer? De repente você quer começar a caminhar, vamos supor. Eu fui na loja e comprei o tênis. Eu tô há 3 anos enrolando para começar essa caminhada. Eu sempre falo que eu tenho que comprar um tênis. Então, se eu fui na loja e comprei o tênis, eu já dei um pequeno passo. Eu já posso comemorar uma grande vitória aqui. Uma pequena vitória, mas é uma grande vitória na sua jornada. Porque até então você não tinha feito isso. Você não começou a correr, você ainda não correu os 10 quilômetros da tribuna, você ainda não correu a maratona de São Paulo, sei lá. Você ainda não fez nada disso. Mas você já deu o primeiro passo. Porque para você conseguir concluir esse projeto todo, você teria que ter passado por esse espaço. Você vai ter que passar por esse espaço. Ou você vai correr descalça, que nem a moça mexicana que corre montanhas a fio descalça. Não. Então, para você conseguir chegar na maratona, você vai ter que ter comprado tênis. Para você conseguir chegar na maratona, você vai ter que ter conseguido correr uma quadra. Porque, afinal de contas, uma maratona é formada de muitas quadras. Muitas quadras, né? Então, assim, correu uma quadra, caminhou uma quadra, você vai precisar aprender a caminhar, conseguir manter fôlego para conseguir fazer a sua maratona. Então, você já construiu um pedaço daquele plano, mesmo que você ainda não consiga provar para os outros. E presta atenção nisso. Uma coisa que sabota a gente nas pequenas vitórias é porque a gente quer postar no Instagram, provar para os inimigos, sabe esse tipo de coisa? Mostrar para as recalcadas. E isso faz com que a gente não respeite o nosso próprio processo. A gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar da gente, que a gente continua fracassando para se sentir mal diante dos outros. Você entendeu? Então, assim, se preocupa com você, se importa com você e esquece as outras pessoas. Esquece o que elas vão pensar, que você não está pertencendo nesse momento. Pertença a você. Honre a sua própria história, respeite o seu processo e esquece as outras pessoas. Esquece um pouco rede social. Se a rede social é um gatilho para você, para querer competir, para querer pular todas as etapas, sai das redes sociais. Eu tenho 100% de certeza que vai te fazer bem. Então é isso, vamos lá para a nossa quinta dica. A quinta dica é você reestruturar o seu ambiente para que ele possa sustentar essa nova versão de quem você quer se tornar, mesmo que seja dessa única meta, tá? Então, se, por exemplo, você quer investir e no seu mundinho ali, por exemplo, das redes sociais, se você quiser continuar nelas, só tem gente que tá ali falando de influenciador de consumo, sabe? Que hoje em dia tem muita gente assim, afinal de contas, blogueiras, né? Eu não sei se você ainda não entendeu qual a função delas, mas é vender, elas são vendedoras muito boas, porque elas influenciam o seu comportamento para querer comprar tudo aquilo que elas usam, que parece que vai fazer com que sua vida seja mais bonita, mais legal, mais feliz, tá? Então, traduzindo em miúdos, é isso. Influenciador digital. O objetivo deles é fazer você querer comprar as coisas que eles estão usando. Então, se você quer, por exemplo, ser uma pessoa que quer começar a investir, é fundamental que você mude um pouco o seu ambiente, porque ou você vai começar a querer fazer mais rendas, ou você vai querer começar a salvar um pouco de dinheiro, poupar um pouco de dinheiro. E se você está cercada de pessoas que te incentivam a consumir, e quando você acompanha essas pessoas, você se sente mal porque parece que você está perdendo alguma coisa da vida por você não ter aquelas coisas que as pessoas têm, naturalmente vai ser mais difícil para você investir. Então, o seu ambiente não vai propiciar isso. É a mesma coisa que você quer parar de beber e toda semana você sair com seus amigos pro bar. Entendeu? Não vai ser fácil. Agora, se você, por exemplo, tem amigas que gostam de teatro, de cinema, de outras coisas, vai ser mais fácil. Porque, assim, você não vai ter que usar tanto a sua força de vontade para lutar com um ambiente que vai te forçar a fazer essas escolhas. Entendeu?
Então, observa no seu ambiente. E aqui que eu tô falando é estudo científico. Tem um estudo que mostra, né, no hospital, que foi feito no hospital, uma médica queria melhorar o hábito alimentar dos acompanhantes dos pacientes. E aí, sabe o que ela fez? Ela só mudou uma coisa. Ela não colocou um cartaz falando do malefício de comer. Ela não falou pra ninguém que deveria comer fruta, legume, verdura. Ela só mudou a disposição dos alimentos que ficavam na lanchonete. Antes, os alimentos mais gordurosos, batata frita, industrializados, blá blá blá, ficavam muito ao alcance das pessoas, dos clientes, né, da lanchonete. E o que ela fez? Ela trocou. Ela deixou mais próximo da entrada da loja e nos lugares assim de alcance dos olhos os alimentos saudáveis e colocou os alimentos que são ditos como não saudáveis em lugares mais inalcançáveis. As pessoas podiam acessar. Não estava assim numa prateleira muito alta, não. Mas só mudou para deixar um pouco mais fácil. E o que isso fez? Mudou completamente o hábito alimentar e impactou no peso dos pacientes, né, dos acompanhantes dos pacientes do hospital. Por quê? O ambiente interfere no nosso comportamento. Entendeu? Só o fato dela ter deixado os alimentos saudáveis ali, a pessoa não pensa muito. A gente tem preguiça de pensar. A verdade é essa, gente. Fala sério. Eu vou precisar pegar aquele negócio que tá ali, o cérebro, eu falo de preguiça de pensar, mas o cérebro, de verdade, ele gosta de poupar energia. Então, se tá ali na minha mão a maçã, é ela que eu vou comer. Eu não vou me esforçar muito para tentar pegar a batata frita que tá numa outra prateleira, você entendeu? Então, isso funciona e muito. Observe o seu ambiente, o que pode facilitar a sua jornada. Se de repente você é uma pessoa que só compra sapato de salto, e aí você quer começar a correr, você tá com valor X, agora você vai investir em um novo sapato de salto, que não dá para você correr, ou você já vai facilitar, trazendo para o seu ambiente um tênis de corrida. Que aí na hora que você falar, hoje eu vou, não vai ter desculpa, mas eu não tenho nenhum sapato, ou eu não tenho uma meia, entendeu? Então começa a facilitar o seu ambiente, estrutura o seu ambiente para que ele sustente a visão de você, que você quer ter. E tem uma dica especial aqui, uma última dica especial, fundamental, que mudou muito a minha vida e que ajudou muito a conseguir manifestar metas, realizar as coisas que eu queria. Que foi, gente, a minha limpeza energética de fim de ano. Sim, eu tenho um ritual de limpeza energética de fim de ano. É um desafio de 12 dias que eu faço todo ano, religiosamente. E desde que eu comecei a fazer, minha vida mudou completamente. Por quê, né? Muitas vezes a gente faz tudo que tem que ser feito, mas às vezes ainda assim as coisas continuam iguais, travadas. E o que precisa ser feito? Uma limpeza no campo energético. Uma limpeza emocional, uma limpeza mental, uma limpeza no nosso espírito, no físico também, tá? E aí, muitas vezes, né, a gente generaliza a limpeza energética. Eu cometia muito esse erro, a tomar um banho de sal grosso ou um banho de ervas e limpar um armário. Eu só fazia isso e achava que eu tinha feito uma limpeza energética. Aí todo mundo fala, né? Acende o incenso, limpa o armário e aí você já fez. E aí eu não conseguia ver resultado. Às vezes até fazia me sentir bem, um pouco bem, mas não via resultado na minha vida palpável. E aí eu entendi que eu tinha várias partes que compunham o meu ser, que eu precisava fazer essa limpeza em todas essas partes, de forma estratégica, com atividades estratégicas, sabe? Tanto para a área emocional, tanto para a área física, tanto para a área mental, para tudo isso eu precisava fazer. Só que eu sei que o final de ano é corrido, então eu criei esse desafio curtinho de 12 dias, cada dia uma tarefa simples para eu fazer. E aí, depois disso, eu estabeleci as minhas metas. Depois da limpeza. E o que aconteceu? Várias coisas que eu queria há anos começaram a fluir com muita facilidade na minha vida, tá? Então, se você quer ver uma mudança na sua vida, você não precisa esperar 2025 terminar. Muitas vezes a gente tem essa teoria, eu tenho que esperar. Eu vou esperar a virada do ano, eu vou esperar pular 7 ondas, eu vou esperar fazer alguma coisa que eu já fiz por anos a fio e eu não vejo diferença na minha vida, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E você pode fazer algo diferente porque a vida não muda quando o calendário vira. A vida muda quando você decide que é hora de mudar. Então, se você quer tomar uma decisão diferente na sua vida, sem esperar, fazer como todo mundo, 95% da população faz a mesma coisa. Espera a virada do ano, vou colocar a folha de louro no bolso, vou fazer isso, fazer aquilo, mas não faz nada realmente de diferente e reclama dos mesmos resultados. Se você não quer mais estar dentro da massa dos 95%, quer fazer parte dos 5% que realmente querem mudar a vida, aproveita essa oportunidade. As vagas para o desafio ainda estão abertas, mas são poucas vagas e é por pouco tempo, tá? A oportunidade está aí, né? A oportunidade está aí e assim, daqui a 2 dias, né? Daqui a 2, 3 dias, vai ser um ano diferente, mas você vai estar, de repente, presa na mesma história.
A virada do ano vai passar, o champanhe, as pessoas, os amigos, a família, aquela comemoração, aquele monte de promessa. E aí no dia 2 é um dia normal. De repente você tem que voltar já pro trabalho e aí você tá ali de novo presa naquela mesma realidade que você não gosta. E aí agora você tem a chance de mudar, tá? Porque talvez no dia 2 já seja tarde demais, o desafio já tenha acabado, as vagas, aí você não tem mais como se inscrever, não tem mais como fazer nada. E tá lá esperando pelo próximo fim de ano pra de repente mudar a sua vida, ou de repente entrar no próximo desafio que só vai acontecer no final do ano que vem, só daqui a um ano, e empurrando a vida com a barriga de novo por mais um ano, com a vida travada, com nada fluindo para você. Então, assim, se você quer aproveitar essa oportunidade, aproveita. As vagas ainda estão disponíveis, o link vai ficar aqui no comentário fixado, tá? Clica no link, aproveita essa oportunidade. É um desafio por dia, muito simples, mas muito poderoso, e todo dia você vai ter uma afirmação para mudar o seu ser de dentro para fora e você potencializar tudo isso que eu te falei no vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado muito. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar disso. Um beijo para você. Se você fizer parte do desafio, a gente se vê lá dentro do desafio. Se não, um feliz ano novo.